Deixa eu só fazer uma introdução para você que talvez ajude a gente a entender um pouco todas as parábolas que falam a respeito do reino de Deus. Se você quiser abrir, pode abrir, eu espero, que eu quero que você preste muita atenção nessa explicação. Abra lá em Mateus 25 e aguarde. Agora aguente aí um pouquinho. Quando Jesus profere as parábolas a respeito do reino de Deus, que Mateus é reino dos céus, mas os outros evangelhos é o reino de Deus, que é a mesma coisa, mas como a ênfase de Mateus é outra, ele não utiliza a palavra Deus nesse caso, por causa do seu público-alvo, digamos assim. Mas o reino de Deus, o reino dos céus é a mesma coisa. E o que é o reino de Deus? O reino de Deus, irmãos, é aquilo que já foi, digamos assim, inaugurado com o advento de Jesus, com a vinda de Jesus. Esse é um aspecto do reino em sua... Jesus é o reino encarnado, digamos assim, é Deus em pessoa que vem e inaugura esse novo tempo. Mas não é somente um discurso, é um modo de pensar, de viver, que agora teria que ser diferente de tudo que estava sendo proposto. Por que a palavra reino? Porque a palavra reino indica que dentro desse lugar, reino, há uma esfera de domínio, há alguém que governa, que tem outras normas, que tem outros valores, que tem outros pensamentos, que tem outros comportamentos. Quando Jesus profere as palavras do reino, Jesus está dizendo de forma indireta para as pessoas: olha, no reino de Deus as coisas funcionam assim. No reino dos céus as coisas funcionam assim. Então quem está dentro do reino, está debaixo dessas normas, tem que pensar dessa forma e tem que agir desta forma. O texto, digamos assim, que fala praticamente a mesma coisa que Mateus 25 vai falar para nós a respeito da parábola dos talentos, está lá, não precisa abrir agora, depois você lê na sua casa, está em Lucas capítulo 19. Jesus, quando está indo para Jerusalém, ele percebe que havia uma expectativa, assim diz o evangelista Lucas, de que o reino seria instaurado imediatamente, na perspectiva de que as pessoas imaginavam que Jesus fosse lá tomar o trono fisicamente de Jerusalém. E Jesus, para corrigir essa expectativa, Jesus fala a respeito da parábola das minas, de um senhor que viaja, que sai do seu lugar e confia as minas, confia recursos para os seus servos. Jesus é este Senhor que confia as minas aos seus servos e que se ausenta, mas que um dia vai voltar, na expectativa de receber mais do que ofereceu, mais do que deu. Jesus, quando pregou o Evangelho, anunciou o Evangelho do reino, dizendo o seguinte: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Jesus está dizendo, a partir de agora, existe uma nova forma de viver, de pensar, e quem quer viver no reino, tem que viver desta maneira. E aí Jesus, irmãos, exerce o seu ministério, é preso, crucificado, ressurge. Este que ressurge, volta para o lugar de onde veio, para o trono onde ele estava, e aguardamos o retorno dele ainda hoje, e eu espero que essa expectativa esteja muito forte, muito viva no seu coração, da volta de Jesus. Ele é este Senhor que se ausenta e que vai voltar esperando receber daquilo que ofereceu, daquilo que deu. Agora abra sua Bíblia lá em Mateus capítulo 25, no verso de número 14 em diante. Antes de ler o 14, leia o 25, verso 1. Então o reino dos
céus será semelhante às 10 virgens. Ok? Nós não vamos estudar a parábola dessas 10 virgens, mas vamos para a parábola dos talentos. Aí no verso 14, pois será como um homem. Qual é o assunto de Jesus aqui? É o reino. Vocês entenderam? O assunto é o reino. O reino será como um homem que, aussentando-se do seu país, chamou seus servos e lhes confiou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, a outro 1, e a cada um segundo a sua própria capacidade. Então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. O que recebera 1, saindo, abriu uma cova, escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou conta com eles. Então, aproximando-se, o que recebera 5 talentos entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei, entra no gozo do teu senhor. E aproximando-se também, o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiastes, ainda tenho outros 2 que ganhei. Disse-lhe o senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei, entra no gozo do teu senhor. Chegando por fim, o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és um homem severo, que ceifas onde não semeaste, que ajunta onde não espalhaste, receoso escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifa onde não semeei, e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasse o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem 10, porque a todo que tem lhe se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil lançai-o para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Deus ou Jesus confia na gente. Talentos são oportunidades. O texto aqui, irmãos, é claro, nós sabemos, um talento de prata, uma moeda, que equivalia a 6.000 denários, ou 6.000 dias de trabalho. É muito tempo. São 20 anos para se ganhar um talento, segundo Hendrickson. Para este senhor chamou e disse: olha, está aqui 20 anos de serviço, está aqui, mas olha, é meu esse dinheiro. Quando eu voltar, nós conversamos. Para o outro ele entregou o dobro, para outro 5 vezes mais, e se ausentou. Embora, irmãos, Jesus utiliza aqui a linguagem clara, né, que facilitasse para as pessoas entenderem, porque ninguém, nos tempos de Jesus, poderia imaginar que um homem confia todos os seus bens para os seus servos e vai embora. Então Jesus aqui é superlativo, digamos assim, é exagerado para causar impacto mesmo, para dizer o seguinte: o que vocês receberam é muito, é bastante, é uma coisa maravilhosa, incontável, é um dinheiro que vocês não vão ganhar na vida de vocês. Mas necessariamente Jesus não deixou dinheiro para os seus servos, para os seus discípulos, e voltou para o céu, e quando ele voltar, ele espera receber dinheiro. É aí que há a riqueza da parábola, porque Jesus utiliza elementos do cotidiano para trazer para nós valores espirituais, que o dinheiro necessariamente não representa, e tem que ser superlativo assim, para que a gente possa compreender pelo menos um pouco do seu valor. Jesus deixou para os seus discípulos capacitação, caminhou com eles, segundo alguns estudiosos, mais de perto 1 ano e meio, ouvindo as mensagens 3 anos, mas mais de perto 1 ano e meio Jesus chamou os 12 para caminhar com ele. Mas não quer dizer que somente nesses 1 ano e meio eles ouviram Jesus. Talvez estivessem entre as multidões. Os estudiosos depois, um dia nós resolvemos com eles, vamos ver quem está certo. Oportunidades de enxergar milagres, de experimentar milagres. Jesus deixou para os seus discípulos a experiência, pelo menos a 3 deles,
de vê-lo transfigurado, de vê-lo mandar tirar peixe de onde não tinha peixe, de ver demônios fugirem. Ah, como esses homens foram abençoados! E mesmo após a sua partida, Jesus disse para eles: aguardem em Jerusalém. Está lá no Evangelho. Não se ausente de Jerusalém, porque eu não vou deixar vocês sozinhos. Vocês vão ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria, os confins da terra. Atos capítulo 1, versículo 8. Mas vocês aguardem aí, porque vocês vão ser revestidos do poder do Espírito Santo. E vocês vão dar continuidade. Jesus é este Senhor que tem os seus bens, confia os seus discípulos e volta e aguarda. E aí vem a pergunta, irmãos: o que é que eu e você temos a ver com isso? É que desde que Jesus voltou para o céu, a igreja dele, desde quando começou, aguarda a sua volta para dar conta dos seus talentos. Esse é o grande ensinamento aqui. Nós não estamos, irmãos. Aliás, deixa eu fazer uma breve correção aqui. Muitas vezes, quando algumas pessoas vão falar sobre o reino de Deus, as pessoas têm o costume de colocar o reino de Deus como sendo só num período especial, após a volta de Jesus, que vai ter. Eu não penso assim, eu acho que o Manuel também não pensa assim, né? Nós não somos dessa linha de pensamento. O reino de Deus, ele já começou, tem aspectos que ainda não se concretizaram, tem aspectos que estão acontecendo, e quando Jesus voltar, todas as coisas vão se concretizar, mas o reino já começou. Este Senhor já subiu aos céus e aguarda, e desde quando ele subiu, ele tem abençoado os servos dele com dons, com talentos, com oportunidades. E aqui eu entendo talento, irmãos, como essa grande oportunidade que a gente tem de desfrutar desse tempo, que é diferente da geração passada e que vai ser diferente da geração futura. Veja se não é diferente, irmãos. Cada momento, cada fase da vida tem o seu desafio, cada momento histórico tem a sua particularidade. As coisas mudaram muito rápido, a gente sabe muito bem. Hoje a gente pega o celular e a gente escuta o sermão que a gente quiser, é ou não é? Hoje eu quero um sermão muito bom sobre família. Aí você vai lá e escuta o que você quer. Há 20 anos atrás, irmãos, a gente tinha um celular que já era uma coisa boa e era um tijolão. Se batesse na cabeça de um, matava. Hoje tem gente que tem um celular, irmãos, que vale um carro. Tem ou não tem? Dá para comprar um carro, não novo, mas dá para comprar um carro com celular. E o cara faz tudo no celular. A coisa está mudando. São novos desafios, mas a gente foi chamado para este tempo. Só que daí tem um problema, irmãos, que a gente precisa resolver. Diante desta passagem, nós temos aqui 2 paradigmas aqui apresentados. O que são paradigmas? Paradigma, irmãos, é um jeito, uma norma que orienta um grupo, uma pessoa, que estabelece limites mentais, que determinam como um indivíduo ou um grupo age dentro desses limites. Um exemplo bem simplório de um paradigma: eu tenho um cachorrinho em casa, e aí é o seguinte: quando a gente sai e abre o portão, antes desse cachorro sair para a rua, ele chega, para e olha para quem? Olha para mim. Aí se eu fiz, incrível, é interessante, se eu fizer assim, ele sai. Eu nunca bati nele, nunca briguei com ele necessariamente. A gente foi meio firme. Um dia que ele levou uma surra na rua, daí, eu não sei se ele entendeu, mas eu falei para ele: ó, você viu o que aconteceu, então daqui para trás, aqui é o seu, você manda, daqui para fora você não manda mais. Ele não entendeu nada, mas eu sei que linguagem do cachorro é diferente. O paradigma na cabeça dele é o seguinte: eu posso vir até aqui, a partir de lá não posso, alguém tem que me autorizar. Qual é o paradigma que tem aqui? O primeiro deles é o paradigma da preservação. E ou seja, vamos manter o que tem, não correr risco nenhum, não fazer coisa alguma com aquilo que Deus nos deu.
E esse paradigma, irmãos, ele tem algumas bases. A primeira é uma visão distorcida de Deus. No verso 24, aquele que não quis negociar o seu talento, não quis exercer o seu ministério, digamos assim, ele acha que Deus é severo, ele acha que Deus é duro, ele acha que Deus é inflexível, ele acha que Deus exige mais do que pode. Há um comentarista que diz assim: se eu sou assim, uma pessoa que não quer negociar nada, é porque Deus é o problema, porque Ele é injusto, porque Ele ceifa onde não semeia. É válido a gente lembrar, irmãos, da passagem do faraó, que exigiu dos nossos irmãos que estavam lá escravizados, que eles produzissem mais tijolos com menos palha. É como se aqueles servos estivessem dizendo: o senhor é como o faraó, que exige da gente aquilo que a gente não pode. E tem mais, Deus, tu és desonesto, porque quem colhe, ou quem ajunta, aonde não espalha, é desonesto. Então, Deus, eu vou esconder e não vou fazer coisa alguma, porque o problema está com o Senhor, não está comigo. Porque a gente se enche de desculpa para não fazer aquilo que a gente tem que fazer e foi chamado para fazer. Em outras palavras, irmãos, a gente sempre vai colocar a culpa em alguém quando a gente não quer exercer o nosso ministério, quando a gente não quer ser bênção no nosso tempo. Nossas igrejas, irmãos, muitas vezes estão repletas de pessoas que dão as várias desculpas: eu não vou me envolver com nada porque eu não gosto disso, eu não gosto daquilo, aquele irmão, aquela irmã, fulano me disse tal coisa, alguém me disse tal coisa, eu passei por essa experiência negativa no passado, então agora eu vou enterrar meu talento e não vou fazer coisa alguma. Esse é o paradigma da preservação. O que ajuda também o paradigma da preservação é: nós já fizemos isso no passado, não deu nada certo, então agora não vamos fazer mais. A outra base desse paradigma da preservação é uma visão distorcida de si mesmo, porque diz o texto bíblico que aquele que enterrou seu talento, ele é receoso, ele diz assim: eu tenho medo. O medo é paralisante. Paralisa, engessa, nos transforma numa estátua, de modo que a gente só representa talvez uma grande história, mas não é a história em si. Muita gente, irmãos, coloca os grandes momentos da fé, do avanço, no passado. Agora veja bem, o dia de nós prestarmos contas do talento, irmãos, está cada vez mais próximo. O Senhor está voltando. E o medo não é uma coisa aceitável. O que resulta, irmãos, nessa visão da preservação? Primeira coisa, tesouros escondidos. Valores imensuráveis que não estão disponíveis para o reino de Deus. Aqui, irmãos, entre nós, tem talentos, dons distribuídos que estão, irmãos, ociosos, escondidos, retidos. E quando a gente retém o nosso dom, irmãos, a gente está retendo também a bênção para alguém. Esse é o grande problema. Agora, mesmo alguém que decide enterrar o seu talento tem que fazer uma certa dose de esforço, tem que procurar um lugar e enterrar. E essa linguagem aqui é utilizada, irmãos, porque em outro lugar Jesus conta a respeito de uma parábola, a respeito do reino. Jesus fala de uma parábola de alguém que encontrou um tesouro escondido no campo. E aí ele pensou: não vou roubar isso aqui, mas vou comprar esse campo todo. E comprou o campo todo para ficar com aquele talento. Por quê, irmãos? Que tesouro é esse que estava escondido? Alguém se esforçou para esconder alguma coisa e para não multiplicar, ou seja, correu risco desnecessário, esforço perdido, risco desnecessário, retenção de bênçãos para os outros, tesouros escondidos. É o paradigma da preservação. Agora aqui existe um outro paradigma, que é o paradigma da multiplicação, que é a mentalidade da multiplicação. Essa, irmãos, mentalidade
é representada aqui por dois servos que resolvem colocar os seus talentos em uso, multiplicá-los. E eles estão munidos de dois sensos. O primeiro é o senso de urgência. Diz a palavra no verso número 16 que imediatamente saiu a negociar. Imediatamente. Recebeu o talento, é agora. Vocês se lembram do encontro de Jesus com a mulher samaritana? João capítulo 4. Quando aquela mulher percebeu que ela estava diante do profeta, do esperado Messias, aquela mulher viu a sua vida descortinada e a vida dela foi impactada. Ela correu para a sua aldeia e já começou a falar: olha, encontrei alguém que me disse como é que é a minha vida inteira, me conhece demais, vocês precisam conhecer essa pessoa. No mesmo dia, irmãos, eu não sou contra nenhum processo de discipulado, pelo contrário, discipulado é válido, tem que fazer, mas é impressionante que, segundo os estudiosos, quanto mais tempo que a gente fica muitas vezes estudando, parece que menos a gente evangeliza. Porque evangelizar, levar alguém para Cristo, a melhor definição que eu encontrei até hoje é de um livro muito antigo que fala de evangelismo, Plano Mestre de Evangelismo, que diz o seguinte: evangelizar é um mendigo ensinando para o outro onde foi que ele encontrou pão, na hora. Senso de urgência, imediatamente. Segundo, o paradigma da multiplicação, irmãos, se mostra pelo senso de responsabilidade. Verso número 20, eles disseram o seguinte: os talentos que nos confiaste. Verso número 20, confiaste-me 5 talentos, confiaste-me 2 talentos, eu sou responsável, porque Deus confiou a mim. Não sou dono mais da minha vida, não posso desprezar o meu tempo, meu corpo, minha fala, minha voz, minha inteligência, minha capacidade de movimento. Eu sou responsável por aquilo que Deus põe na minha mão, pelo dinheiro que Ele me dá, sou responsável por administrá-lo, para a glória dEle, para o avanço do reino. Sou responsável, irmãos, pela minha inteligência. Se eu, o pastor Manuel, o pastor Marcelo, talvez tenhamos alguma facilidade maior para entender alguma coisa da Bíblia, para pregar, nós não podemos abandonar isso, porque nos foi confiado esse dom. E ai de nós, como diz o apóstolo Paulo, se nós não pregarmos o Evangelho. Ai de mim. Paulo, em outra ocasião, diz o seguinte: olha, eu sou devedor. Sou devedor. Ah, irmão, nessa noite eu queria muito que você voltasse para casa com esse senso de urgência, de responsabilidade, sabendo que o tempo que Deus quer usar você é hoje e agora. Talentos são disponibilizados, Deus distribuiu, mas eles não são nossos, são dele, e um dia nós vamos prestar contas. Não é para ficar parado, escondido. Outra coisa, o verso 19 diz que este senhor voltou depois de muito tempo, ou seja, o tempo dado é suficiente. Ah, eu não servi a Deus porque eu não tive tempo. Não, vai ter tempo sim. E você só vai ser chamado para estar diante dele a hora que Deus falar: não, agora acabou. Mas o tempo é suficiente. Talentos são capacidades, são equivalentes à capacidade de cada um de nós. Ninguém será cobrado por aquilo que não recebeu. Mas todos nós recebemos algum tipo de talento, algum tipo de riqueza imensurável nas nossas mãos. Haverá prestação de contas, e esse verso aqui, irmãos, me intriga muito. O verso número 30 diz que a este servo inútil que enterrou seu talento, lançai-o para fora nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dentes. Aqui quero passar para vocês uma interpretação pessoal. Esse lugar de choro e ranger de dentes, isso saiu da boca de Jesus.
é destinado para quem é incrédulo. Esse é o tema que a Bíblia me deixa bem claro. Quem tem Cristo no coração como seu Senhor não vai para esse lugar. Então isso me faz pensar, irmãos, que este servo inútil é uma representação daquele que não entregou a sua vida em Cristo. Então isso me leva a uma outra conclusão, de que todos que entregaram a sua vida em Cristo receberam talentos. Eu não posso imaginar, irmãos, alguém que foi para esse lugar sendo crente de verdade. Não vamos mexer com esse tema hoje, mas pensa nisso. Se você tem o seu nome escrito no livro da vida, você não vai para esse lugar. E se você não vai para esse lugar, é porque você tem algum talento que Deus te confiou. O que é que tu estás fazendo com ele? O que é que você está fazendo com aquilo que Deus te deu? Eu sei, irmãos, que essa mensagem ela é desconfortável mesmo, mas esse é o meu intuito. Que você volte para casa com um certo desconforto, mas também com um coração cheio de paixão. E agora? Irmãos, talvez o mesmo vigor que eu tinha há 20 anos atrás, o vigor não é o mesmo, as coisas passaram, mas a paixão continua, de ver Deus fazendo coisas na igreja, de ver a igreja se multiplicando, de ver igrejas sendo plantadas, de ver pessoas sendo usadas por Deus. Durante muito tempo, eu creio que nós fomos escravizados por um certo clericalismo herdado da nossa cultura majoritária aqui no nosso país, de imaginar que Deus só deu talentos para aqueles que vão para seminário e se tornam pastores. Pelo contrário, eu e você podemos e devemos ser usados nas mãos de Deus. O que é que você tem usado, irmãos? O que é que tem te impedido de abraçar um ministério, um ofício, uma atividade, e fazer alguma coisa nova com a tua vida, para a glória de Deus e para alcançar pessoas? O que é que você tem usado como desculpa? Põe no altar de Deus e deixa, e fala assim: Senhor, a partir de hoje a minha vida vai ser diferente. Vou separar mais tempo, entendeu, para se envolver com a obra do Senhor. Vamos orar? Curva a sua cabeça. Senhor, graças te damos, porque a tua palavra é tão viva, é tão verdadeira. E eu espero, Senhor, que nós tenhamos sido incomodados, inquietados com a tua voz nessa noite. Hoje é uma conversa, Senhor, quem sabe mais de dentro de casa mesmo, para a gente repensar o que é que nós estamos fazendo com o que nós recebemos do Senhor. O Espírito Santo está sobre nós, em nós, mas não necessariamente para a gente se sentir bem, ou para a gente sentir alguma emoção diferente, mas está conosco, está sobre nós para nos capacitar a fazer a obra do Senhor, para levar o Evangelho até o dia que o Senhor voltar, onde haveremos de prestar contas, Senhor, daquilo que nós recebemos de Ti. Quem sabe alguém aqui nessa noite, Senhor, está com seu talento enterrado, porque tem usado a Deus experiências do passado, seja talvez até mesmo, Senhor, com seus líderes. Ou quem sabe, ó Deus, a gente muitas vezes tem entrado em alguns turbilhões emocionais, cheio de tristeza, e a gente não quer se envolver, porque a gente não se acha capaz. Talvez, ó Deus, porque a gente se acha pobre e a gente não pode fazer nada. Não sei, Senhor, mas o Teu Espírito sabe e conhece o coração de cada um de nós. Talvez alguma palavra que alguém disse, que tem, ó Deus, atrapalhado, se agarrou na nossa mente.
Deus, liberta-nos nessa noite e que a gente possa, Pai, ser usado nas Tuas mãos poderosamente. Eis, ó Pai, as nossas vidas à Tua disposição. Assim oramos em nome de Jesus. Amém.